Então esse é o vlog da 12ª semana de leitura, depois de todo aquele agito para quem tá acompanhando ali na 11ª semana, vocês vão ver. Eu vou contar pra vocês que é inacreditável, parece novela mexicana, mas não é. Então eu vou contar pra vocês o que aconteceu e assim, vou dar uma dica preciosa pra quem tá tentando desenvolver o hábito de leitura. E eu tenho certeza que essa dica aqui vai ser crucial pra vocês começarem a entender o porquê você não chega ao final de um livro. Vamos lá. Vai. Você só pode ficar no canal. Deu. Gente, então assim, alguns acontecimentos vocês viram aí nos vídeos nessa semana. A EBD aqui de Canoas é maravilhosa, vocês puderam observar aqui algumas coisas. E nesse meio tempo, meu marido, que é hiper tímido, foi chamado para dançar uma dancinha infantil lá na frente. Foi muito legal. Eu acho que o Lê tem essa cara de sério, assim, né, uma cara de brabo, e aí foi muito descontraído. Mas eu queria trazer para vocês algumas percepções que eu tive e fechar esse assunto para quem não tá entendendo nada, tá? Chegou aqui no canal de paraquedas. Esse vídeo aqui é quase um vlog de leitura, onde eu mostro algumas partes da leitura, algumas coisas que aconteceram na semana, mas principalmente algumas dicas que eu venho desenvolvendo e aprendendo, de coisas que eu venho aprendendo durante essa leitura que eu tô fazendo, tá? Então é uma conversa mais aberta. E eu percebi que assim, ó, pode ser que seja muito óbvio para as pessoas que já leem bastante, mas para mim, que comecei a ler meio que sozinha e tentando entender as coisas e tal, agora eu tenho percebido quais são as nuances dos livros entre eles e o porquê que muita gente não consegue chegar no final de nenhum deles e como que a gente pode escolher os melhores livros. Bom, se você também não entendeu onde eu parei na história, tem uma playlist aqui que eu tô tentando ler um livro por semana. Vocês vão ver. Eu quero tentar chegar pelo menos a metade dessa meta, né? Ela concretizada. Para ano que vem eu já entrar com um ritmo bom, porque os livros do ano que vem são pancadas, não vai ser um por semana, né? Gostaria que fosse, mas não vai poder. Por isso, ano que vem eu pretendo, 2026, eu pretendo fazer o curso de teologia completo. E quem sabe, se vocês quiserem, o de pedagogia, mas o de teologia completo ali, a Sara com a minha filha, né? Eu pelo Invisible College. E os livros são assim, ó, pesadão. Eu vou trazer tudo aqui. Inclusive no canal já tem alguns reviews de livros do Invisible College e de que eu aprendi lá quando eu comecei a primeira turma do Invisible College, mas são bem antigos, né? Então eu quero ver se eu vou refazer eles depois de ter estudado todos eles. Eu tava falando pra vocês que eu tive essa suspeita de câncer. Eu ainda luto contra a mastite, eu ainda tenho problemas porque os medicamentos não fazem efeito. Então, tá perdido? Mais uma vez, aqui embaixo ficam todos os links, tá? Pra quem vocês possam ver os vídeos que passaram. O que foi, filha? Tá. Fica ali perto da mana. Cuidado que aquela coisa ali machuca. Então eu continuei com alguns problemas de saúde, efeitos colaterais do remédio, tenho parado o remédio. E eu vejo que nesse meio tempo, assim, ó, a leitura, o desenvolvimento da leitura, ele ficou um pouco prejudicado, mais prejudicado por conta de como eu fico, meu estado ali e tal, né? Mas a persistência tem surtido efeitos, porque eu tenho conseguido perceber quais livros são mais leves pra mim e tenho selecionado livros diferentes quando eu sei que eu tô ali travando. Então, assim, claro, tem semanas que eu consigo ler 2 ou 3, e tem semanas que eu leio só um realmente. Mas acho que o pulo do gato pra vocês aqui é que, além de vocês procurarem leituras que sejam de temas que vocês precisam saber, mas principalmente que vocês gostam, né? Pega uma série e vê qual tipo de série vocês gostam e começa a pesquisar aqueles temas. Comecem a pesquisar os nomes daqueles tipos de séries, por exemplo, ou de filmes, e aí vejam como que fica a seleção deles em livros, para vocês começarem a fazer daí sim uma triagem dos livros. Mas, Fernanda, tá muito complicado, é muito difícil, eu queria agora pegar um livro e ler. Então eu vou dar para vocês uma dica aqui, que eu percebi que são coisas que fizeram a minha leitura ir mais rápido. Primeiro, ler ficção é infinitamente mais rápido e mais fácil do que ler teologia ou ler livros acadêmicos, tá? Pode ser óbvio para muita gente, mas tem pessoas que nem eu, que não liam muito, então a gente não tinha essa noção, tá? Livros de finanças, tudo aquilo que exige um estudo é muito mais complexo, porque exige um tratamento diferente do lúdico quando é um livro de ficção. Mesmo que a gente aprenda o livro de ficção, e a gente realmente aprende, sempre falo isso no Instagram, um livro não é só um livro, né? Uma história infantil não é só uma história infantil, mas tem alguns livros que fazem muita diferença aqui. Eu queria trazer para vocês alguns exemplos, tá? Livros que são extremamente fáceis de ler. Vou deixar no final do vídeo, então fica até o final. Já se inscreve aqui se tá gostando do vídeo, curte o vídeo, mas principalmente fica até o final para que vocês possam ver, porque esse aí eu tenho certeza, é impossível ninguém conseguir terminar uns 5 livros até o final do ano com essa dica que eu vou dar. Mas, primeiro, um livro profundíssimo, maravilhoso, absolutamente comprovado e aprovado
por as mais diversas áreas aí, dos protestantes, dos calvinistas, dos arminianos, todos eles concordam que esse livro é sensacional, é maravilhoso, é um dos últimos lançamentos que fizeram de livros assim que estourou e todo mundo tem alguma história com este livro, tá? Esse livro aqui é o Manso e Humilde. Então, qual que é a diferença do Manso e Humilde? No Manso e Humilde, eu recomendo para quem está procurando um livro mais devocional. Então, ele é profundo, ele vai ir no estilo puritano, né? Os puritanos pegavam um versículo, estudavam palavra por palavra e pegavam todo o significado. E vocês vão ver que dentro dele tem um versículo que a gente pensa muito sobre ele. Os teus planos são bem mais altos que os meus. Mas, gente, esse versículo, as pessoas inventam cada coisa em cima desse versículo, coisas que talvez até são verdades mesmo, mas não foi isso que o versículo quis dizer, entende? Essa é a magia da hermenêutica, né? A gente conseguir observar os versículos e entender eles como Deus quis que eles fossem entendidos por nós, né? De acordo com o contexto da história. Então, muitas vezes a gente pega um versículo e diz assim, os pensamentos de Deus são mais altos que os meus. E a gente tem aquela ideia de que é porque Deus pensa muito mais, Deus sonha pra gente grande, nós sonhamos coisas pequenas. Só que, gente, sinto frustrar vocês. Não é exatamente isso que Deus quis dizer nesse versículo. E ele vai dar uma esmiuçada nesse versículo em algumas coisas aqui. E a gente vai entender como esse versículo quer dizer na prática. E não quer dizer que isso não seja verdade, né? Uma vez que Deus já conhece, né, as coisas de antemão, Deus tem todo o entendimento, sabedoria, ele é onisciente, onipresente, onipotente, planeja todos os nossos dias, estão todos contados, né, escritos no livro da vida. Com certeza Deus pensa coisas para nós que nós não conseguimos alcançar, mas o que ele quer dizer aqui é muito melhor. E assim, ó, quando a gente pega o versículo e tira ele do contexto, mesmo que não seja por maldade nem nada, tirou porque entendeu assim, a gente perde muito do significado real do texto. Aquilo que faz com que a gente conheça Deus, tá? Então assim, ó, quero conhecer mais Deus, quero entender o coração de Jesus, assim, ó, esse livro é sensacional, mas a minha dica para esse livro aqui é assim, ó, leiam ele como um devocional, tá? Eu li esse livro aqui foi no Clube do Livro. É que assim, ó, eu perdi o meu do Clube do Livro na enchentes. Vai ser sempre essa mesma história, né? Mas é. E aí eu comprei ele de volta de uma amiga que foi embora do Brasil, né, tá morando fora, e ela quis vender os livros físicos dela. Eu comprei ele de novo, mas eu li ele, se não me engano, ó, no mês 11 de 2023, tá? Eu finalizei ele. Ele tem 23 capítulos. Por quê? Porque eles são todos muito curtos, ó. São capítulos muito curtos. Então, eu recomendo ler um capítulo por dia e meditar nele. Então, assim, eu tô precisando de um livro a mais pro meu devocional tá muito parado. Recomendo esse livro aqui, tá? Porque ele vai alinhar uma coisa fácil de entender. Até tragam aqui na descrição se tiverem alguma dúvida, ou me chamem no direct, que eu possa ajudar vocês no entendimento desse livro. Mas olha, leiam com atenção. Ele mesmo aqui às vezes fala as coisas e diz, ó, gente, pode ser que vocês entendam errado aqui, tá? Cuidado, porque o autor, ele traz Jesus amoroso, o lado mais amoroso de Cristo, e muitas vezes a gente pode entender de forma errada, né? Essa questão de Jesus amoroso e cuidadoso, tá? Então, cuidado. Mas leiam esse livro assim, não vai ficar cansativo. Vocês vão conseguir terminar esse livro com certeza aí em um mês. E vocês vão aprimorar o devocional de vocês. Vocês vão ter teologia profunda. Vocês vão ter aqui uma hermenêutica, um entendimento do versículo de forma muito mais profunda. E assim, ó, de forma simples e fácil para qualquer pessoa. Acessível para qualquer pessoa. Isso que eu acho sensacional. Quando um autor consegue trazer conteúdo denso mesmo, coisas profundas, de forma acessível para qualquer leitor. E assim, com uma temática, uma didática. Eu gostei muito desse livro. Leiam e deixem aqui nos comentários se vocês leram ou qual é a experiência de vocês com esse livro aqui. Fora que ele é sensacional, ele é lindo, tem textura, capa dura e tem fitilho. Ó, as folhas são amarelas, ou seja, muito agradável de ler. Antes eu não entendia isso, quando eu falo assim, folhas amarelas, agora eu entendo, gente, é mais agradável de ler. A diagramação é perfeita, maravilhosa, tá? Vocês, gente, só leiam. Bom, um outro livro que eu quero dizer pra vocês é assim, ó, como ler livros da Bíblia e ter um entendimento deles de forma mais palatável, né? Como que a gente poderia ter um entendimento do livro de forma mais tranquila, onde a gente conseguisse ter um estudo teológico de fato, mas que fosse uma coisa fluida, que não fosse como, por exemplo, um comentário bíblico, que muitas vezes é extenso, é cansativo, a gente fica, né, a gente acha difícil de ler, até porque o comentário a gente não lê ele do começo ao fim, a gente vai lá e consulta ele quando a gente quer entender alguma coisa da Bíblia. Eu sempre falo pra vocês sobre o comentário bíblico Vida Nova, que era o meu melhor amigo, mas eu não li ele do começo ao fim. Eu fui lá e eu lia ele quando eu tinha alguma dúvida, tá? Então, assim, quais livros a gente pode pegar a ler? Livros da Bíblia, né, junto com livros da Bíblia, ou para entender algum livro da Bíblia, e que vão ser leves de ler, vão ser fluidos, vão ser como se fosse ler uma história. Bom, esse livro aqui é um deles, e toda vez que tiver um livro do Emílio que falar sobre algum livro da Bíblia,
vocês comprem, porque é nessa linha que ele segue aqui, tá? Esse aqui é o livro As Boas Novas em Ruth, ele vai tratar do livro de Ruth. E, gente, assim, vou dar uma dica aqui. Em um dos momentos, quando ele vai escrever Boaz, a gente tem a descrição perfeita da masculinidade bíblica. A gente vê muita coisa por aí, mas assim, ó, isso daqui vai trazer a masculinidade bíblica perfeita, tá? Então, assim, é sensacional. O Emílio, ele pega a história, capítulo por capítulo. Isso aqui é um livro que era uma pregação do Emílio que ele fez. E eles transformaram esse livro brilhantemente, foi maravilhoso, assim, vale muito a pena ler o livro e depois ver as pregações. Tem 6 capítulos, tá? Tem ali um pouco de prefácio, introdução, que eu recomendo leiam, porque já vale muito. Mas o que, além de lindo, maravilhoso, a diagramação desse livro é perfeita, é linda, ela mistura a diagramação das palavras ali, das letras, 3 diagramações diferentes, assim, muito confortável de ler, tá? Os capítulos são mais longos, então, assim, eu gosto de ler um capítulo por dia para poder entender melhor, para não me perder. Mas a gente dividia cada capítulo em 15 dias no Clube do Livro. Então, a cada 15 dias a gente tinha lido 2 capítulos, tá? Dava uma média de leitura de 4, 5 páginas por dia. Eu prefiro pegar e ler um capítulo de uma vez e outro. Mas aí vocês vão ler um e vão sentir como é que é. Leiam um e sintam como é que é, tá? Para vocês poderem entender e melhor como que vocês estão funcionando. Mas essa é a minha dica para vocês conseguirem ler um livro da Bíblia e entender todo o conceito do livro sem ser uma coisa pesada de estudo, tá? Livros como, por exemplo, do Emílio, que traz esse tipo de leitura. Tem outras pessoas que fazem esse tipo de livro, assim como o Emílio. Eu posso até pesquisar mais, mas no momento não vem nenhuma cabeça. Sim, o Emílio tá aqui porque eu tô lendo o livro do Emílio pra caramba, né? Então é um dos melhores. O livro do Emílio tem vários, né? Ou só de livros da Bíblia ou de histórias da Bíblia, por exemplo, de Sansão e alguns outros. Vale a pena. Eu acho que, se eu não me engano, tem sobre Jó, livros de teólogos sobre Jó, que se assimilam ao do Emílio. Só que assim, as características do Emílio são muito boas, porque o Emílio é um escritor de ficção. Então, quando ele pega algum livro, alguma história da Bíblia, ele te conta ela de uma maneira envolvente, sabe? Então, minha dica, se tá escrito Emílio com algum livro da Bíblia, compre. E, por fim, minha última dica, assim, que eu sempre falo nos vídeos, quem assiste aqui já sabe, mas eu não canso de repetir: livro bom de ler, rápido, de engatar a leitura, de começar a entender a leitura, são esses livros aqui do Emílio também. Esse box, vocês talvez não encontrem esse box, vou deixar o link aqui embaixo, mas não sei se vocês vão conseguir comprar ele diretamente, talvez usado, porque agora o Emílio lançou um outro livro. Eu sempre deixo aqui pra vocês a capa dele aqui, os links lá embaixo pra vocês entrarem. Inclusive, se vocês comprarem nos links, vocês me ajudam a adquirir os livros, pra continuar trazendo livros aqui pra vocês no canal, além de se inscrever, curtir, comentar, que também ajuda bastante. Mas esses livros aqui são livros pequenos e que trazem todos algum sentido, algum propósito. Já vejam as resenhas, vai ter resenha de todos eles, se Deus quiser, no canal aqui, mas já vejam as resenhas e vocês vão perceber que o Emílio sempre traz alguma história, no final, alguma coisa que faz a gente pensar muito mais além, sabe? Uma coisa mais densa. Então, o livro é um livro assim, uma história bobinha, simples. O Emílio vai trazer uma reflexão mais profunda nela, que às vezes a gente nem pega, né? Em algumas leituras, eu vi algumas resenhas, a gente nem pega, mas se a gente começar a pensar no estilo do Emílio, como eu já conheço, já li alguns livros dele, tu começa a perceber ali um sentido, uma percepção, uma reflexão da vida, sabe? Faz a gente refletir em coisas da vida. Gente, tem livro aqui que me fez chorar. Então, Severão, cadê o outro? Lá Onde o Coração Faz a Curva. Gente, começa então lá por esse livro aí, Lá Onde o Coração Faz a Curva. É simplesmente de, assim, enfim, só leiam, tá? Se vocês querem dar uma dica pra alguém, dá pra comprar esses livros avulsos também, ou então esse livro grandão do Emílio, ele não tá salgadinho, mas é um livro que vale a pena, porque são 24 contos. Nesse box aqui que eu tenho são 14, tá? Mas dá pra comprar eles avulso. Quem tem o Kindle, vira e mexe, estão de graça ali, pra quem tem o Kindle Limited, né, que é a assinatura do Kindle, vira e mexe, tá de graça. E pra quem não tem o Kindle, o aplicativo do Kindle já serve também para vocês conseguirem a assinatura. Dá para colocar no celular, no tablet, no computador, enfim. Mas eu recomendo bastante o Kindle, tá, gente? Eu não gostava, não tinha muito, né? Mas recomendo, né? Mas, principalmente para quem tá economizando, não tem como gastar muito com livro. Vale a pena, com certeza. O Kindle, tá? Então, a minha dica é esse aqui. E assim, ó, eu sempre digo que tá Nárnia aqui, ó, no fundo, vocês estão vendo aqui, Nárnia, livro de histórias, que pode ser tanto infantil, jovem ou para adulto, e que traz pra gente reflexões, assim, com o tema, a temática toda do livro vem em conceitos. Eu tenho resenha aqui das Crônicas de Nárnia. Uma resenha direta não, nunca fiz, acho que diretamente, assim, eu falei sobre a ordem, né? Mas eu pudesse recomendar pra vocês um livro que vai fazer vocês refletirem e tem, assim, os conceitos, os valores cristãos, tá? Isso, principalmente, os valores cristãos. Não tem o cristianismo de cara nesses livros, mas ele tem os valores cristãos. Ele vai falar sobre alguém que precisa de salvação e aquela pessoa que sempre sabe a quem buscar essa salvação, né? Esse resgate. Então, assim,
Eu sempre recomendo as Crônicas de Nárnia e principalmente O Cavalo e Seu Menino. Esse livro, ai meu Deus, é maravilhoso, é sensacional. Tem até podcast sobre esse livro, acho que é um livro que eu quero retomar, ler de novo e trazer mais aqui pra vocês resenhas, porque é sensacional. É um livro que eu nem posso falar muito do final, que é a parte assim mais incrível pra mim do livro, dá assim, sabe, nossa, é isso, tapa na cara da gente, assim, na vida, e porque senão vai quebrar a ideia do livro, mesmo assim, né, mesmo assim, quando eu trouxer ele, eu vou acabar falando, porque não tem como não, mas é tanta coisa que a gente aprende nesse livro, sabe? Teve uma hora que ele chega ali pra menina e o Leão fala assim, ó, não esqueçam, repitam essas palavras toda hora para que vocês não esqueçam ela. E a gente tem aquelas conexões com a Bíblia. Ai, nossa, eu tinha um livro antes, gente, sempre essa história, né? Antes, gente, que era a Bíblia em Nárnia, ou a Nárnia, uma coisa assim, e eu tinha muita curiosidade de ler mais sobre ele para saber se ela conseguiu fazer os links que eu mesma fiz também, né? Porque se a gente faz, as pessoas fazem outro, seria interessante, porque eu quero reaver também. Certo? Eu vou ficando por aqui, essas foram as minhas dicas, quer dizer que eu continuo firme no propósito, vamos ver como é que vai ser até o final. Então, para que você receba todos os vídeos da minha maratona de leitura de 2025, das leituras de 2026 e também dos livros que eu vou fazendo nesse meio tempo aí, com o aprendizado e as resenhas de todos os livros que eu tenho lido, curte, se inscreve aqui no canal e, se possível, deixa um comentário, manda para alguém que você sabe que precisa desses vídeos, dá uma maratonada ali no canal e dá uma olhadinha, eu tenho certeza que algum ou outro vai poder te ajudar em alguma coisa. E se te ajudar, não deixa de me chamar aqui ou no Instagram, se quiser, no direct, para que eu possa aprender e trazer cada vez mais conteúdos assim que possam auxiliar vocês. Hoje eu vou ficando por aqui e eu espero vocês no próximo vídeo.